Vamos dar continuidade à interpretação daquilo que está registrado em Daniel capítulo 8, agora considerando um outro elemento que surge ainda dentro desse contexto ali dos animais e mais nitidamente no segundo animal mencionado e os chifres que começam a surgir, né? Tinha um que é quebrado, daí surgem 4 e daí a partir desse também, enfim... Vamos estudar nesse tópico. O poderoso chifre pequeno. Pergunta A. O que o poderoso chifre pequeno representa e como essa ilustração se cumpriu? Bom, o chifre pequeno aqui, ele representa de maneira nítida o Império Romano. O capítulo 8, ele é uma repetição, eu não diria uma repetição, mas talvez até uma lupa, como se fosse uma lupa, né, onde a gente vai olhar com mais detalhes alguns pontos. Então, lá no capítulo 2. Isso. Começa lá no capítulo 2. E depois o 7. Depois o 7, né? O 7 faz uma menção com mais alguns detalhes. O 7, inclusive, traz detalhes do plano ou do processo de justificação, né? Abriram-se os livros, né? Então se colocou um tribunal e abriram-se os livros, a 7, né? Capítulo 7. Aí agora o capítulo 8 vai trazer mais alguns detalhes. Então, esses capítulos, o 2 de Daniel, o 7 e o 8, eles vão se complementando. Certo. E agora, no capítulo 8, o Império Romano, de uma maneira geral, ele é simbolizado, ele aparece aqui, né, como um chifre pequeno. Ele começa como um chifre pequeno. E esse chifre pequeno simboliza, então, o Império Romano. Só um detalhe, irmão Luzerley e queridos internautas, é que no capítulo 8, principalmente aqui do verso 9 ao verso 12, fala do Império Romano, mas como é que eu posso dizer assim, já atribuindo ele para a versão papal dele. Né? Porque o verso 12 diz ali, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. E isso nós vimos muito na versão papal do Império Romano. Né? Na versão papal do Império Romano, o que é feito é lança a verdade por terra, no lugar coloca a tradição, coloca o gosto, coloca o interesse eclesiástico e político, que foi essa junção do Império Papal, e em detrimento das Escrituras e da verdade. Então, a verdade é colocada por terra e a pessoa prospera, né? No caso aqui, o símbolo do chifre pequeno, Roma na versão papal, prospera. Prospera em que sentido? No sentido de dominância com todos, uma área muito grande, né? O maior, eu diria que, na minha opinião, o maior reino de todos e o mais longo, porque ela tem duas versões, tem a versão imperial e a versão papal, né? É o reino que se conectou com o mundo antigo, lá com a Grécia, e vai se conectar com o mundo moderno até a volta de Jesus, quando vem a pedra lá, né? E destrói o reino. Mas o poderoso chifre pequeno representa o Império Romano com eu diria, com uma lupa maior na versão papal dele. Que é a segunda etapa, né? Que é a segunda etapa, isso. A princípio pagão, inclusive nos dias de Cristo era assim. Sim. Mas lá pelo terceiro, quarto século, daí se torna um império começa papal, com, né? O Império Papal começa com... Os papas sempre tiveram, a gente estava até conversando disso antes aqui, sempre tiveram os papas, segundo a igreja, né? A versão da igreja, então começa lá com Pedro e assim vai. Mas aí Segunda versão da Igreja Católica. Segunda versão da Igreja Católica, isso. Mas lá com Constantino, né, com a conversão do Constantino, que era o homem mais proeminente da época... Ele era o imperador de Roma. Ele era o imperador né? de Roma. E não só imperador, o Constantino ele era um cara à frente do seu tempo. Ele era uma pessoa, ele era visionário, ele tinha várias capitais, vamos dizer assim. Não, o que eu quero dizer é que ele tinha cidades importantes, tanto que ele atirou a capital do reino de um lugar, depois passou para outro e assim vai. Mas desde a conversão de Constantino, agora se abre o caminho, vamos dizer assim, para essa mudança do império, do imperador, né, da fase pagã. Constantino ainda faz essa junção até com a questão do sábado e domingo, né? Ele quer agradar tanto aos pagãos quanto aos cristãos, né, do qual ele se converteu. Então, a partir dele ali começa o embrião, vamos dizer assim,
para Roma avançar da fase pagã para a fase papal. Uhum. Até que finalmente ali em 500 e... 508 e 538, Isso. né? Quando Clovis dá o poder ao Papa, né? O imperador Clovis ali dá o poder ao Papa, concede o poder em 508, que é a tal da bênção que a gente chama. Então agora todos os reis, a partir dali, vão lá, pedem a bênção do Papa, tem a bênção do Papa para si. Não, agora então eu sou rei mesmo. O Papa está quando ele vai receber a coroa, né? Os reis, quando vão receber a coroa, dali em diante, o Papa estava sempre presente e dando a bênção. Então, o Papa recebe esse poder do imperador Clovis em 508, mas em 538, de maneira mais efetiva, ele começa a exercer. Dando início ao período dos 1.260 anos de supremacia papal, conforme apontado em outras profecias. Né? Isso mesmo, 1.260 anos de supremacia papal. Aí entra, de Daniel, 1.260 anos, 1.335 dias. Então, para quem está nos acompanhando, já tem as dúvidas ali, né? Sim. 1.260 anos, 1.335 dias e os 1.290 anos. Se você partir de 508 até 1798, você vai ter 1.290 anos. Se você partir de 538 até 1798, você vai ter os 1.260 anos. Uhum. E se você partir de 538 até 1844, você vai ter os 1.335 dias, ou 1.335 anos de Daniel. Muito bom, obrigado, Rafael, por ter trazido, inclusive, essas outras menções, né, que nós encontramos até em capítulos mais à frente aqui no livro do profeta Daniel, mas que estão dentro desse contexto profético também que estamos mencionando. Agora, quando nós lemos esses textos, aparecem algumas expressões, algumas palavras, né? E esta é a pergunta B. Como as palavras se engrandecia, se engrandeceu em grande maneira e cresceu para o meio-dia, são usadas para ilustrar as vastas comparações de cada um dos reinos. E já vamos emendar aqui com a segunda parte. Qual é o significado de se engrandecer até o exército dos céus e deitar por terra algumas estrelas? Cumprida essa pergunta, hein, Lúcifer? Sim. Mas vamos lá. Vamos com as palavras ali iniciais. Se engrandecia, ele precisa dominar, né? Então precisa ter um amplo domínio, precisa tornar-se poderoso. Então, um reino, ele precisa exterminar com o outro, tomando posse do reino que o outro tinha. Então, ele se engrandece dessa maneira. E se engrandeceu em grande maneira, então se percebe que agora está dando uma ênfase um pouco, né? Parece que maior ao se engrandecer. E aí eu colocaria de uma maneira, eu acrescentaria as palavras, ele se engrandece ou se torna poderoso, e acrescentaria de maneira rápida, de maneira contundente e ampla. E como nós vimos isso na história, os reinos, quando eles se sucedem, né? Ou seja, quando um suplanta o outro, ele não deixa nem raiz nem ramo, como diz o ditado, né? Não pode deixar. Então tinha que ser sempre de maneira contundente. Precisava ser de maneira rápida ou com uma certa rapidez, que daí, no caso, a Grécia chamou mais atenção do que os outros, mas todos precisavam ser com uma certa rapidez para que não desse tempo do outro reagir, né? Fazer um motim e reagir e estagnar aí o avanço. Então, e precisava ser de maneira ampla, que precisava dominar todo o aspecto que o outro tinha. Então, isso se engrandeceu de grande maneira. E cresceu muito para o meio-dia. No caso aqui, quando o texto está se referindo, já nesse sentido, ele está se referindo também ao quarto reino aqui, que no caso é, como nós falamos, o Império Romano, principalmente até que vai vir na versão papal. Os imperadores de Roma se sentiam como deuses. Inclusive, eles queriam ser chamados de divinos. Nós vemos alguns déspota imperadores, Domiciano, Nero, né, se colocando como divinos. Não, eu sou divino. Então, e é interessante que o Império Romano, no começo, ele não tinha problema de você seguir outra religião que não do Império, desde que você obedecesse o imperador. Tudo certo. Mas, depois de um tempo, ele entrou em guerra, vamos dizer assim, com os cristãos, exatamente por esse processo. O imperador é divino. Só que os cristãos falavam, não, divino é só Deus. Nós vamos adorar somente a Deus. Então, e aí houve a perseguição feroz, né, do Império Romano, ali
até o quarto século, vamos botar nos primeiros séculos ali, né? Até a conversão de Constantino, nós tivemos então o Império, porque eles cresciam também na direção, aí a direção do meio-dia, como diz ali, né? Muito para o meio-dia, está indo na direção do céu, ou seja, de engrandecer-se para se colocar no lugar de Deus, ou como Deus. E aí ilustramos por isso, né? Eu quis colocar isso dizendo exatamente de que a perseguição aos cristãos era por esse detalhe. Tá? Eu sou divino e eu quero que você reconheça eu como divino. Assim dizia os imperadores, ou assim se colocavam os imperadores. Agora, a segunda pergunta ali diz qual é o significado de se engrandecer até os exércitos do céu. Quer dizer se engrandecer e dominar todos os poderosos da terra. Tá? Hoje, na versão papal, né, a autoridade do Papa, ela é uma autoridade que chama atenção, por quê? Porque está em todos os poderosos da terra. Né? Não tem nenhum... Olha, dificilmente alguém é contra a autoridade do Papa, mesmo que não seja um país ou uma autoridade que não seja ali da linhagem católica, mas tem o Papa como uma autoridade. E aí, quando disse ali a outra expressão, né, deitar por terra algumas estrelas, é a implacável perseguição que o Império Papal fez com as estrelas. E, nesse caso, as estrelas são o povo de Deus, que foi perseguido de maneira implacável. Então, ele se ergueu até os exércitos do céu, se refere aos poderosos da terra, e as estrelas se refere ao povo de Deus. Eu queria, com a sua permissão, Lúzer, só acrescentar aqui, o pessoal que está nos acompanhando aí, a prova disso está na própria Bíblia. Nós estamos no capítulo 8 de Daniel. Se você for ler o verso 24, leiam com atenção aí o verso 24, que vai dizer, vai mencionar exatamente isso, né? Os poderosos da terra e as estrelas como o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Muito bem. Então, nesse terceiro tópico, aprendemos um pouco sobre esse chifre pequeno que surgiu, né, dentro desse contexto profético, já como um poder que veio após o império anterior, que foi o grego, né? Que foi o poder romano, que atuou em duas etapas principais, né? Num primeiro momento como um poder pagão e depois se tornou o poder papal. Ambos bastante sanguinários, né? Bastante contra sanguinários. Os verdadeiros seguidores de Deus.